Um ótimo dia para vocês, Marcelo Cardoso por aqui, e hoje dando continuidade agora no nosso segundo pilar a respeito da prosperidade segundo a Bíblia, que é a nossa série de 5 vídeos. Hoje nós iremos falar a respeito da obediência. A obediência é o segundo pilar. Existe um versículo lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Por vivermos em obediência a Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender também. Isso é Paulo falando aqui na carta aos Coríntios. É um livro muito rico assim, em informação da Bíblia, e aqui ele está falando um pouco a respeito da obediência. E é interessante que ele diz que a obediência ela nos traz armas tanto para atacar como para nos defender também. Olha que coisa interessante, quando você busca, quando você é obediente a Deus, quando você tem uma vida de obediência a Deus, quando você obedece os mandamentos de Deus, e existem dois mandamentos básicos. De repente, se você tiver dúvidas a respeito de como obedecer a Deus, existem dois mandamentos básicos. Primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas, qualquer coisa. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como a você mesmo. E um dia perguntaram a Jesus: Jesus, quem que é o meu próximo? E aí ele vai lá e ele conta uma história, né, uma parábola a respeito de um homem que havia sido agredido, havia sido roubado, que estava caído à beira da morte na estrada, e um outro rapaz de um povo que era totalmente inimigo do povo daquele homem, né, daquele senhor que estava jogado, daquele rapaz, né, que estava jogado ali na estrada à beira da morte. Um outro rapaz que era de um povo inimigo, do qual eles não conversavam, eles não tinham contato, era proibido totalmente naquela época, naquele momento da história, que se frequentassem os mesmos ambientes, e aquele que teoricamente era inimigo salva a vida daquele rapaz que estava à beira da morte. Jesus disse: esse é o seu próximo, ou seja, até o meu inimigo, até aquele que não me faz bem, até aquele que eu não gosto, até aquele que eu tenho problemas, ele também é o meu próximo, então eu preciso amar ele como eu me amo. As coisas que eu desejo para mim, as coisas que eu desejo para minha vida, para minha família, para as pessoas que eu mais gosto, é as pessoas que eu devo desejar e é o que eu tenho que fazer para a vida dessa pessoa que pode ser a minha inimiga teoricamente, mas Jesus chama de o meu próximo, ou seja, os humanos, nós seres humanos, né, pessoas, todas as pessoas são próximas umas das outras, nós somos iguais, com todas as diferenças que nós temos, nós somos iguais, nós somos feitos da mesma matéria, né? Então, basicamente, quando a gente fala em obediência, a gente está falando desses dois pontos. Obedeça a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Isso é a obediência a Deus. E aí Paulo continua falando que quando você é obediente a Deus, você tem armas, tanto para atacar como para se defender também. O que significa isso? Que quando você é obediente a Deus, o Espírito Santo traz para você uma maturidade. E essa maturidade faz com que você tenha armas para atacar e para se defender. Essas armas são o quê? Ofensas. Você vai agredir as pessoas verbalmente, você vai ser impaciente, você vai ser alguém do qual as pessoas não vão querer nem conversar porque você não gosta de levar desaforo para casa. Não. Com certeza o que vem de Deus são coisas muito melhores do que isso. Com certeza as coisas que vêm de Deus, sabedoria, bondade, paciência, mansidão e várias outras coisas que o Espírito Santo traz de fruto para as nossas vidas, que é o que a Bíblia nos ensina. Então, quando você é obediente a Deus, as armas que você tem são armas que Deus amadurece na sua vida. Uma vida de obediência a Deus, ela traz maturidade. E essa maturidade em Deus faz com que você se torne uma pessoa melhor, com que você se torne uma pessoa
na qual a sua resposta faz com que até o seu inimigo se torne o seu amigo. Talvez isso seja um pouco distante para você nesse momento, mas quando você olha para a sua vida, eu tenho quase certeza que ou na infância, ou na adolescência, ou nessa fase atual da sua vida, houve algum momento em que havia uma ou mais pessoas que não gostavam de você, que não se davam bem com você, que você tinha problemas com essas pessoas e de repente, por causa de uma situação, tudo mudou. Já aconteceu comigo na época da escola e até depois, pessoas que não conversavam comigo, e aí, ou pessoas que não gostavam de mim, ou por causa do meu grupo, enfim. Na primeira oportunidade que a gente teve de ter um contato real, de passar um tempo próximo no mesmo ambiente, a gente acabou virando amigo, virando colega, virando parceiro, virando pessoas de um mesmo grupo. Porque faltava uma oportunidade. Às vezes falta uma oportunidade das pessoas verem aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Às vezes falta a oportunidade das pessoas enxergarem o valor que você tem, as qualidades que você tem. De repente isso não esteja muito claro a todos, mas Deus ele te ajuda nesse sentido também, a revelar essas coisas, porque ele te traz armas tanto para atacar quanto para se defender também. Você começa a ter mais conhecimento, mais sabedoria, mais maturidade para atacar e se defender, para atacar da maneira correta, na hora correta, falando as coisas certas, da maneira correta, da maneira que tem que ser feito, sem ofender ninguém e sem gerar problemas futuros para você. Da mesma maneira, você também aprende a se defender no momento correto, não falar demais, não falar mais do que o necessário, não falar nos momentos errados, mas se defender da maneira correta para que as pessoas também olhem para você e enxerguem o valor que você tem e vejam que de fato você está certo. A obediência de Deus, a obediência a Deus gera armas tanto para atacar quanto para se defender. Então obedeça a Deus e isso irá prosperar a sua vida. Você, sendo obediente a Deus, aprenderá, terá maturidade para poder entrar nos investimentos corretos, entrar nos negócios corretos, fazer os aportes corretos e da mesma maneira proteger o seu dinheiro, colocar nos lugares corretos, evitar negócios que irão dar errado no futuro, porque tudo isso vai te gerando sabedoria, como a gente falou no vídeo anterior. Essa obediência vai te dando mais maturidade em assuntos financeiros, maturidade em assuntos de relacionamento, maturidade na sua vida como um todo. A obediência a Deus te traz maturidade, te torna uma pessoa mais madura. Eu acredito que você tenha entendido esse conceito da obediência. Busque a obediência a Deus, busque obedecer a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao seu próximo como a você mesmo. Que Deus abençoe você e até mais.